somos únicos e singulares. Ninguém é igual a gente. Por isso é importante o autoconhecimento, porque quando você conhece e sabe quem você não tem preocupação de como você vai se expressar. Processo dela de evolução. A nossa mãe, a mesma coisa. Opa, eu tenho que dar conta de mim. Aham. Entendeu? Então na verdade, esses conflitos de relacionamentos, e esses conflitos internos, é para a gente parar e refletir, né? O que que é meu, né? O que que é de responsabilidade minha? O que que eu preciso trabalhar, fazer, né, com isso? E aí, por isso que é importante as terapias, de um modo geral, porque às vezes a gente não dá conta sozinho, a gente precisa do outro neste processo, né? Então, se qualquer isso eu cito para qualquer pessoa, né? Independente do problema que você tem, que possa ser problema aí, mas que soluciona, né? Que tem uma solução, mas qualquer questão que você tenha, vai estudar, vai pesquisar, vai ouvir vídeos sobre aquilo, vai ler textos sobre aquilo, vai ler livros sobre aquele assunto, sabe? De diversas formas. Você tem que ir buscar. Para quê? Para que, através desse conhecimento, você processa dentro de você aquilo que é teu, que é um conteúdo que você traz dentro de você e que não precisa ser traumático, mas é preciso ir buscar conhecimento, né? Sim. É, Para que você possa lidar é, com o que é seu. eu vejo muito pessoas que têm uma debilidade, seja ela profissionalmente, seja ela pessoal, né? E não busca maneiras de. Por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu tenho as minhas debilidades, só que eu busco como sanar essas debilidades. Então, por exemplo, se eu tenho problema de memória, por exemplo, né? Eu busco é, tirar fotos, como posso dizer, visuais. Né? Não sei se até esse é o termo técnico, né? Então, por exemplo, por morar na Espanha, eu esqueci como exemplo, né? Como a gente falava agenda, né? Então eu sempre falando com meus amigos tal, agendar uma entrevista, agendar algo no consultório. Então essa palavra ela fugiu do meu vocabulário, né? E eu sempre buscando não consegui encontrar essa palavra na minha memória. Então eu lembrei que no agenda do Gmail, né, do Google, tá escrito agenda, né? Então eu fotografei aquela parte, né? Aquele ícone escrito agenda, as cores. Então toda vez que eu preciso lembrar dessa palavra, automaticamente o meu cérebro ele vai buscar essa imagem eu tirei uma fotografia mental. E isso eu trabalho na minha vida. Então, por exemplo, eu esqueço tal coisa. Então, por exemplo, eu tô deixando um objeto que é importante em tal lugar. Então eu vou e tiro uma fotografia mental. E isso ajuda, né? Isso em outros meios, isso é como um exemplo, né? E a gente vê que tem pessoas que não conseguem, por exemplo, ver as suas debilidades e às vezes não tem um caminho para conseguir resolver esses mal entendidos ou esses problemas que a pessoa tem. Ela entra nesse loop de, eu sou assim, tá tudo certo. A pessoa tem que aceitar do jeito que eu sou, tudo bem. A pessoa tem que aceitar do jeito que você é. Só que ao mesmo tempo, e você? Será que você se aceita como você é? Né? Será que não poderia? Você não tá melhorando para os demais, né? Você tem que melhorar para si mesmo, né? Para você mesmo, né? Isso. Então, voltando lá no começo da nossa conversa, né, onde a gente falava da importância da autoestima, né, desse bem-querer da gente. Olha aí, você contou aí um relato, é uma necessidade sua, específica do Washington, não é da humanidade, né? Mas uma necessidade sua. Você precisou buscar recursos, meios para que você solucionasse a sua questão. E é isso mesmo. Todos nós temos que ser assim. A partir do momento que eu me reconheço, eu me assumo como sou, né? Então eu sei me colocar diante
das pessoas e buscar aquilo que soluciona as minhas questões, né? Uhum. Eu, né, a minha geração, enquanto criança, não se falava das questões dos espectros autistas, né? Uhum. E como se fala hoje, né? E aí, né, quando eu fui buscando o autoconhecimento, eu fui pesquisando, eu fui observando, e eu descobri que eu tenho 2 espectros de autista, né? É? E que se a gente for analisar profundo, todos nós praticamente temos um espectro de autista, É? entendeu? Não Um com sabia. grau mais elevado, Elevado. Uhum. outro com grau menor, mas temos. E aí? Então, olha para isso, né? E fala, não é porque lá na minha infância isso não foram observado pelos meus pais, né? Muito menos por mim, nem pelos meus educadores, porque não tava, não era tema da época, né? É. Hoje consegue, né? E se tratam, se cuidam, se olham com essa criança com essa necessidade, com maior cuidado, né? Mas não foi assim no meu campo, no meu tempo. E tudo bem, né? Então eu faço a minha leitura a partir disso, né? Então eu reconheço as pessoas com quem eu me relaciono em trabalho ou mais próximo, eu conto para ela quais são esses espectros, né? Autista, fala, olha, se de repente acontecer isso, olha, não é pessoal, é porque é uma capacidade, é um espectro do meu ser, do meu cérebro, ele funciona assim e tal, e pronto. Se a pessoa vai entender ou não vai, não me importa. Me importa que eu tive o cuidado, né, de falar e Isso. de mostrar ali mesmo para a pessoa qual é a minha dificuldade, Uhum. né? Isso é importante. Então, a gente assumir aquilo que é nosso, na nossa totalidade, não só nos nossos aspectos positivos, mas aquilo que não é positivo também, faz parte, né? Todos nós somos feitos de luz e sombra, né? Todos nós temos o nosso aspecto sombra também. Então, isso é algo que, nossa, parece uma cebola, quanto mais você descasca, mais casca tem, né? Então, tem uma situação lá que despertou um gatilho de uma sombra sua, bora meditar, bora olhar, bora refletir, por que aquela situação te deixou aqui, o que aquilo conversa com você, né? Olha para você, lembra, né? Tal como está fora, está dentro, tal como está em cima, está embaixo, já diz a lei, né? Uhum. Então, e isso tudo ajuda a gente a se autoconhecer, né? E aquilo que às vezes a gente não tem tanta facilidade, daí a importância de buscar a ajuda da espiritualidade, pedir mesmo aí cada um na sua fé, né, para que essas coisas venham para a gente, para que a gente tenha clareza, né, daquilo. Por exemplo, a gente falando, né, do meu livro, né, esse livro, ele foi todo orientado por um processo espiritual.